Olá, meu nome é Sônia e eu tenho 39 anos. Sou casada, tenho 2 filhos. Quero deixar o meu testemunho para aumentar a sua fé. No ano de 2006, eu era uma pessoa que vivia num poço de lama, de mentira, no poço da depressão. Eu fui diagnosticada com distúrbios mentais. Eu tinha dupla personalidade, depressão profunda, esquizofrenia e a minha mente era perturbada pelo diabo. O diabo tomou conta da minha mente e por alguns meses eu fiquei possuída por um espírito do mal. Tudo começou quando eu tinha 13 anos. Eu conheci Jesus. Nessa época eu fugi de casa e acabei indo parar num vilarejo, onde tinha muitas pessoas que eram evangélicas. À noite, com muito medo, eu participei de um culto. E nesse culto, o pastor foi muito usado por Deus para falar comigo. Era como se aquele homem conhecesse tudo da minha vida. Ele falava que durante o culto tinha alguém ali que estava ali fugido, mas que era para aquela pessoa não ter medo. E aquela pessoa que ele falava isso era eu. Eu fugi e ele dizia assim: você fugiu porque você estava com medo, mas quem te trouxe até aqui? Naquele momento que ele disse isso, eu comecei a me arrepiar. Senti algo tomando o meu corpo. Na mesma hora, eu me levantei e eu aceitei a Jesus. Com 13 anos de idade, naquele momento, eu tive uma visão com Deus. Eu estava sendo arrebatada e a minha família tinha ficado. E no momento do arrebatamento, eu vi os meus pais e os meus irmãos ficando para trás. E eu falava para Deus: por que só eu estou sendo arrebatada e os meus pais e os meus irmãos estão ficando? E aquela voz falava: minha filha, para a tua família me conhecer, você vai ter que morrer. E eu fiquei pensando naquela hora e falei: Senhor, eu aceito qualquer coisa, mas não vou deixar a minha família. Então eu aceito morrer. Eu pensava na minha cabeça que eu iria morrer fisicamente. Mas Deus permitiu que muitas coisas acontecessem para que verdadeiramente eu entendesse que aquele morrer não era de forma física. Eu iria morrer e nascer para Deus. Então, depois dessa época, eu acabei indo morar em Belém do Pará, longe da minha família, com 17 anos. Eu tive uma tentativa de estupro de uma pessoa que eu amava muito. E ele quis abusar de mim. E naquele momento eu perdi totalmente a vontade de viver. Eu me enterrei num buraco escuro. Eu me perdi nesse buraco. E quando me dei conta, já estava no mundão. Eu bebia muito, fazia muitas coisas erradas. Eu ia para festas, eu dançava, sorria, me divertia, mostrava uma alegria para as pessoas na rua. Mas quando eu chegava em casa, eu me trancava no quarto escuro e eu queria morrer. Durante muito tempo na minha vida, eu tinha crises terríveis. Eu tentava tirar a minha vida. Eu perdia conta de quantas vezes eu tomei remédio e eu coloquei corda no meu pescoço. Eu tentei cortar os meus pulsos, eu queria morrer de verdade. Mas uma coisa é certa, a minha vida não pertence a mim. A minha vida pertence a Deus. Eu fiz de tudo para morrer, mas Deus queria que eu vivesse. Eu sempre fui muito julgada pela minha família, sabe? Eu tive preconceito das pessoas que eram próximas de mim. Por isso, eu achava que a solução era a morte. Eu chegava e ouvia as pessoas dizendo: olha, segura os seus maridos, aquela mulher chegou. Aquela mulher é isso, aquela mulher é aquilo. Ninguém me estendia a mão, ninguém me dava um abraço. Chegou um tempo que eu esqueci de quem eu era, o que eu fazia. Então eu fui diagnosticada por vários médicos que eu tinha distúrbios mentais, onde comecei a fazer vários tratamentos e fui internada em muitas clínicas psiquiátricas e nada dava jeito. Até que eu acabei voltando para casa.
Em 2017, eu estava há muito tempo sem ver minha mãe. Ela tinha sofrido um acidente e eu estava em Belém. Fui ver a minha mãe e a minha família não sabia quem eu era. Eles pensavam que eu vivia daquele jeito, fazendo coisas erradas, mas eles não me conheciam. Eles não sabiam quem eu era de verdade. Nesse período, eu fui para a casa da minha mãe. Foi nessa época que eu conheci o meu marido e convivo com ele até hoje. E quando meu marido me conheceu, não sabia de nada desses problemas, de surtos, de dupla personalidade. A gente acabou se envolvendo, mas numa noite eu acabei entrando em choque e paralisei. Eu esqueci realmente quem eu era e passei a vegetar. Eu não falava mais, eu não comia. Cheguei a um ponto crítico na minha vida. E para piorar, eu comecei a manifestar demônios. Eu via vultos, ouvia vozes, eu falava com o espírito. Tentei me machucar, tentara furar os meus olhos, eu tentava me engasgar. Para as pessoas não deixar que eu me machucasse, eu ficava amarrada com uma rede. Por 6 meses, a minha família, sem condições de me tratar, me colocaram em um programa do governo, onde eu passei por várias avaliações, onde foi comprovado que eu estava louca. Eu tive que ir para aqueles lugares e conviver com aquelas pessoas. Então, era muito difícil para minha família, para o meu marido. Só quem já conviveu comigo nessa época sabe o quanto foi difícil, porque eu realmente não sabia quem eu era e tinham que me manter amarrada, porque senão eu ia para a rua, eu tentava me cortar, eu fazia mal para mim mesma. E passaram quase 6 meses e eu ali, naquela situação toda. Todo mundo da minha cidade sabia da minha situação. As pessoas me chamavam de louca, endemoniada. Na porta da minha casa, as pessoas se reuniam todos os dias nos horários da meia-noite, meio-dia e pelas 6 da manhã. E eu manifestava os demônios. Gente, eu quebrava tudo. Eu gritava, eram horas e horas de luta. Vinham pastores, obreiros, mas ninguém conseguia tirar aquilo de mim. E com isso, a minha filha e o meu marido começaram a ir na igreja escondido. Ninguém sabia, mas eles levavam minhas roupas, escova de dente, para orar. E quando eles se aproximavam de mim, eu ficava agressiva. Eu nem me reconhecia e nem reconhecia eles. Num dia, em torno das 5 horas da tarde, a minha casa ficava o tempo todo fechada, porque a minha mãe não aguentava mais as pessoas ficarem falando de mim. Eu me lembro que chegou um jovem e a janela estava quase aberta. Esse jovem falou assim: Sônia, como é que Deus pode deixar isso acontecer com você? E esse jovem tinha acabado de perder um irmão. Nesse dia, eu não sei o que aconteceu. Eu estava um pouco lúcida, sabe? E esse rapaz jogou um CD para mim. Era um CD evangélico. Eu gritei o nome da minha mãe, porque só gritava. A minha mãe pegou o CD e colocou para mim escutar. O CD dizia assim: então você pergunta a Deus por quê? O que eu fiz para merecer? Misericórdia, Deus, eu sou teu filho. Quando aquele CD tocou isso e falou misericórdia, Deus, eu sou teu filho, naquela hora eu me lembrei quem eu era. Eu lembrei que eu era filha de Deus. Eu lembrei que eu merecia a misericórdia de Deus. E eu pedi para minha mãe me levar numa igreja. Eu nunca tinha entrado numa igreja. Então eles me carregaram. O meu marido estava junto com os meus irmãos. E naquele dia toda a minha família conheceu a Jesus. Aí, a caminho da igreja, as pessoas me viam nos braços do meu marido e perguntavam para minha mãe: ela morreu? E eu falava dentro de mim: morri para o mundo, mas nasci para Jesus.
E ali me lembrei da revelação de Deus para mim. Quando eu tinha 13 anos, você terá que morrer para a tua família conhecer a mim. Eu tive que passar por tudo isso para minha mãe e os meus irmãos conhecerem a Jesus. Naquele dia, Jesus me libertou da depressão, da dupla personalidade, dos espíritos malignos, porque a Bíblia diz que a promessa é para você e a sua família e toda a sua casa. Passaram 14 anos, eu estou curada, transformada para a honra e a glória do Senhor Jesus. Hoje, eu sou missionária e faço a obra do Senhor e espero que esse testemunho edifique e abençoe muito a sua vida, porque Jesus pode libertar e transformar toda a sua casa. Não desista. Olha tudo que eu enfrentei e hoje toda a minha família e eu servimos a Jesus. Que esse testemunho toque o teu coração. Que Deus te abençoe sempre.